Boa tarde, bom dia, boa noite, na paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e amigos que acompanham agora ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje com o tema A Voz da Consciência. Você está livre para compartilhar esta live como link ou como sala de vídeo com seus contatos, que às vezes não são os meus contatos. Você pode também convidá-los a acompanhar esta transmissão. Também informo que o vídeo desta live ficará armazenado e compartilhado no Story, tanto do Facebook quanto do Instagram, e você poderá vê-lo depois ou compartilhar também com seus contatos. Que Deus te abençoe nessa tarde, juntamente com a sua família, que tenhamos uma boa reflexão na Palavra de Deus sobre esse tema pouco comentado nas nossas pregações e estudos bíblicos regulares nas nossas igrejas, que é sobre a voz da consciência. Eu gostaria nessa tarde de iniciar esse tema com duas leituras bíblicas, porque na verdade a abordagem aqui na live, ela é uma abordagem bíblica, é uma reflexão bíblica. Podemos citar conceitos da psicologia, conceitos de outras áreas do saber, mas o que prevalece, que fala mais alto para nós, é o que a Bíblia diz, ok? Sem desprezar a ciência, sem desprezar o conhecimento científico, a formação psicológica ou psiquiátrica dos profissionais dessa área. E eu não sou um profissional dessa área, eu sou um teólogo, eu sou um pastor, sou um ser humano, pai, avô e alguém que também tem uma consciência, né? Eu tenho que lidar com a minha consciência. Mas, sobretudo, quero falar da perspectiva bíblica acerca da consciência. Muito bem, a primeira leitura está na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 19, onde o apóstolo recomenda aquele jovem obreiro, dentre outras coisas, a manter a fé e uma boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aqui ele usou a figura, a imagem de um navio, de uma embarcação que naufragou. Por que um navio naufraga? Quando ele bate contra rochas, quando ele bate contra um iceberg, como foi com o Titanic, quando ele colide com outra embarcação ou com um barranco da orla do mar, e ele então se parte. Quando ele, ao partir, ele entra água e ele naufraga, ele afunda. É muito triste um naufrágio, porque não põe apenas coisas materiais a perder, mas também vidas humanas. E na verdade é disso que está falando o apóstolo Paulo. Alguns, por rejeitar, por não valorizar uma boa consciência, naufragaram na fé. Bem-vinda, Rosiane Ramos. Abraços a você e a toda a família. E o que é uma boa consciência? Antes de falarmos do que é uma boa consciência, vamos conceituar psicologicamente e teologicamente, quer dizer, à luz da Bíblia, o que é consciência. Mas antes vou repetir o versículo base desta tarde. 1 Timóteo 1,19. Se você quiser marcar, anotar ou deixar marcadinho aí na sua Bíblia, faz muito bem. Diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ainda quero compartilhar Atos 24:16. É isso mesmo? Sim. Onde o apóstolo Paulo, diante de um interrogatório, diante de autoridades muito importantes, muito poderosas, ele preferiu ficar em paz com a sua consciência do que trair, negar,
violentar a sua própria consciência. Ele diz aqui: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Porque Deus vê o nosso interior, mas os homens vê o nosso testemunho, os nossos atos, né? Então ele diz, diante de Deus, mas também diante dos homens. Ok, vamos lá. Se você for ao Google para fazer uma pesquisa, ele vai te dar um conceito de psicologia, né? Mas nessa tarde a nossa proposta é conceituar à luz da Bíblia. Esse termo, ele aparece muitas vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento nem tantas vezes, né? Mas a definição de consciência à luz da psicologia e da teologia é a seguinte: na psicologia, é a função pela qual conhecemos a nossa vida interior, o íntimo do ser humano. Até mesmo a psicologia e a ciência médica têm tido um grande desafio em desvendar os mistérios da consciência. Onde é que está a consciência? Ela está na matéria, na massa cinzenta do cérebro. Ela transcende ao corpo físico, ela existe fora do corpo físico. Quando é que ela cessa de atuar? Ela cessa. Há um momento em que, depois que termina a vida física, a consciência também para de existir? Ou ela transcende a isso e continua existindo ao depois da vida física? São desafios enormes para a verdadeira ciência, aquela que não fica especulando contra Deus e contra a Bíblia, mas olha para a realidade dos fatos. E, na verdade, essa definição, a função pela qual conhecemos a nossa vida interior. Mas até que ponto conhecemos? Agora, a definição teológica da Bíblia. A voz da alma ou a voz de Deus na nossa alma, porque age aprovando ou reprovando nossos atos e também aprovando ou reprovando os atos alheios, quer dizer, os atos do outro, da outra pessoa. Compreende? Ela é chamada de a voz de Deus dentro de nós. É claro que é uma afirmação relativa, né? Dizer que a consciência é a voz de Deus, porque ela também pode ser outra voz que não a de Deus. Quando ela está entorpecida, endurecida, cauterizada pelo endurecimento do pecado, pela prática contumaz da desobediência, endurecida, ela deixa de falar aquilo que vem de Deus, que é o melhor para nós, para sugerir aquilo que vem do diabo, que vem do arqui-inimigo de Deus e das nossas vidas. Quando ela segue o bem, sente-se tranquilo, fica em paz. Porém, quando segue o mal, logo é acusada pelo juiz e muitas vezes é levada ao remorso ou ao arrependimento. Remorso, arrependimento são sentimentos ligados à culpa, né? Que é um mecanismo muito importante da nossa existência, porque pode nos ajudar a corrigir a rota, a acertar os passos que a gente vai dar para o futuro. Se não podemos corrigir o passado, podemos acertar para o futuro. E vivemos num tempo, numa geração, numa sociedade em que a culpa é como um alarme que estão teimando em desligar. Todo sentimento de culpa, toda voz de culpa precisa ser abafada, desligada, e os conceitos passados por programas de televisão, por palestras e tudo mais não se culpe. Deu vontade de fazer? Teve vontade de fazer? Faça! E não sinta culpa. Quer gritar com o outro? Grita, descarrega. Quer partir para cima? Parte, mas não leva o desaforo para casa. E depois não fica se sentindo culpado, não. Cada um tem que fazer o que quer fazer. Veja bem, onde isso iria parar, né?
Ou então, o importante é viver a vida, é curtir os prazeres do mundo, porque a vida é muito curta, não tem que se sentir culpado. Bom, essa proposta é praticamente de um comportamento psicossopático, né? De alguém que não carrega o peso das suas atitudes, uma pessoa leviana contra os outros e contra si mesma. Quais são as duas? São duas funções da consciência. É claro que alguém poderia mencionar mais do que duas. Eu quero mencionar duas. A primeira é a função discretiva, que é acusa ou se desculpa, se defende de algo já feito. Entende? Aquilo que já praticou. Acusa a gente ou ao outro, mas vamos colocar aqui no sentido pessoal, que se acusa daquilo que fez. Ou se desculpa, não, mas afinal de contas eu tinha mesmo que fazer. E a outra função é a função impulsiva, você entendeu, né? De impulsionar, que impulsiona a pessoa a praticar o mal ou o bem. Vou fazer isso porque, de acordo com a minha consciência, isso é o melhor. Ou então, vou fazer isso, é errado, mas a minha consciência não me acusa. Então, essas são as duas funções da consciência. A Bíblia fala da consciência dos ímpios. Bem-vindos, queridos irmãos José e Sônia. Vi o vídeo, ouvi o áudio de vocês. Uma bênção, né? Coisa nova chegando por aí. A consciência dos ímpios. Paulo diz lá em 1 Timóteo 4,2 que ela é cauterizada. Cauterizada é quando uma parte da pele, uma parte do nosso corpo, ela se endurece, ela perde a sensibilidade. Antigamente, quando era feita uma amputação ou uma cirurgia e não havia os recursos de hoje, normalmente as terminações nervosas, as veias, aquele lugar que foi amputado, era queimado a brasa, ou então há um ferro em brasa para queimar, para vamos destruir as terminações nervosas, os vasos sanguíneos, para estancar o sangramento e aquele lugar não continuar sangrando, né? Mas também perdia a sensibilidade, como se aquela parte tivesse morrido. Hoje existem processos de cauterização a laser, por exemplo, onde cortes de cirurgia são queimados a laser, né? Vamos colocar assim, queimados, cauterizados a laser, para não sangrar, para perder a sensibilidade. Ok, e aí? Então uma consciência cauterizada, bem-vinda Valdirene Campos, irmão Wellington Abdala. Uma consciência cauterizada é uma consciência que perdeu a sensibilidade. É a consciência do ímpio, que não se apercebe mais do certo e do errado. Às vezes aqui, acolá, tem um lampejo de consciência, mas no mais fica numa condição em que a consciência está cauterizada, não sente mais. E aí a inversão de valores, inclusive de valores morais e espirituais. Como diz a palavra de Deus, chamam o mal de bem e chamam o bem de mal. Chamam o certo de errado e o errado de certo. Valores morais e éticos passam a serem vistos de forma distorcida. Aquilo que Deus condena, não tem que ser assim também, né? Não faz mal, não tem importância. Eu acho, eu penso. Então, já mesmo pessoas que foram cristãs relativam a palavra de Deus, coloca ela no relativo e não no absoluto, como se ela não fosse mais a última palavra na sua vida, acerca de namoro, de relacionamento, de vestuário, de lazer, de honestidade nos negócios, de cumprimento na palavra, de falar a verdade, de cumprir os tratos, de pagar o que deve, de agir de forma honesta em tudo. A consciência está cauterizada. Paz do Senhor, irmã Eide, em Bruxelas, Bélgica. Bem-vinda, minha irmã.
Muito bem, queridos. Então, a consciência cauterizada é um grande perigo, porque é como um alarme que não dispara. Lembra a sirene lá da barragem de Brumadinho, da barragem que desabou, matando centenas de pessoas lá em Minas Gerais? Eles tinham uma sirene, só que a sirene estava num ponto que quando a barragem desabou, ela foi a primeira a ser engolida. E aí, é claro, uma sirene debaixo de toneladas e toneladas de lama não vai funcionar. E as pessoas não foram avisadas que poderiam até ter escapado, terem fugido a tempo. Assim é a importância de uma boa consciência. E o que é uma boa consciência? Já conceituamos aqui o que é consciência, né? Segundo a psicologia, é a função pela qual conhecemos a nossa vida interior. E segundo a palavra de Deus, é a voz da alma, ou a voz de Deus na nossa alma, aprovando ou reprovando os nossos atos ou os atos dos outros. Então, o que é uma boa consciência? É aquela que cumpre o seu propósito. Eu costumo ilustrar da seguinte maneira: qual é o propósito deste microfone? É servir como microfone. Se como microfone ele for bom, isso é o que importa, porque ele não serve para quebrar a castanha do Pará, né, irmão José? Até vai quebrar algumas, mas depois ele vai quebrar também, né? Agora, como microfone, ele pode servir para várias coisas. Se não servir como microfone, não serviu. Assim é a consciência. A consciência é para nos despertar, como Paulo vai dizer mais adiante, quer acusando, quer defendendo. Mas ela tem que trabalhar com parâmetros, com uma base de cálculo do certo e do errado, com uma referência do certo e do errado. Então ela precisa estar alimentada, abastecida do conselho de Deus na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Para ela ter a consciência, a minha, a sua consciência, ter como parâmetro a vontade de Deus revelada na sua palavra. O certo é o que Deus diz que é certo. E o errado é tudo aquilo que Deus diz que é errado. Bem-vindos, querida dupla Wilson e Lucimeire, grandes cantores aqui do nosso centro-oeste brasileiro, né? Uma bênção, Deus os abençoe. Bem-vinda, irmã Nilva Leão, também. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Então, uma boa consciência é uma consciência que não é boazinha, que alisa, né, a situação. É aquela que funciona, que acusa quando tem que acusar e que defende quando tem que defender. Mas ela também será boa à medida que nós ouvirmos a voz da consciência, aquilo que ela vai dizer ao nosso entendimento, para que a gente se posicione, para que a gente se decida. Por exemplo, vamos ver duas situações. Judas Iscariotes, ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus. E a Bíblia diz que tomado de remorso, foi se matar. Mas a sua consciência o acusou, que ele havia traído sangue inocente. Ele voltou ao templo para devolver o dinheiro aos sacerdotes e eles não aceitaram. Falou, isso é problema seu. Ele jogou o dinheiro para o templo, lá dentro, porque ele sabia que aquele dinheiro era ilícito, era injusto. Até aí, a consciência continua funcionando para Judas Iscariotes. Mas ele não tomou a atitude certa de recorrer ao que ele traíra, né, a Jesus, pedir-lhe perdão e se posicionar diante da sua culpa, do seu erro, porque não é nada errado o culpado sentir culpa. O errado sentir a culpa do seu erro é perfeitamente natural, significa que a consciência está funcionando. Só que tem duas reações. A Bíblia fala de tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é aquela que a pessoa acusada pela consciência, ela é massacrada pela culpa numa opressão maligna que leva a várias coisas. A depressão, ao suicídio, a um ato insano, né, várias formas de ato insano. E a tristeza segundo Deus é aquela que conduz ao arrependimento.
Quando Pedro negou a Cristo por 3 vezes, ele também negou. Judas traiu uma, Pedro negou 3. Mas a gente sabe que Judas saiu da parada, ele saiu da história e Pedro continuou como uma das colunas da igreja. Por quê? Porque o que a sua consciência fez lhe mostrar, né, o seu erro, a sua falha, o levou a chorar amargamente e a confirmar o seu amor a Cristo. Quando Cristo perguntou, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, nas 3 vezes ele disse, sim, Senhor, eu te amo. E na terceira, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então a gente vê que a consciência de Pedro gerou uma tristeza segundo Deus, que o levou ao arrependimento e à restauração. Enquanto a tristeza de Judas Iscariotes o levou à morte e à separação, né, do colégio apostólico, da companhia, da vida com Cristo. Então, a consciência cauterizada, ela não funciona e é um problema. Também lá a Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 15, Paulo fala da consciência contaminada. Aí agora você vê uma substância que precisa ser pura, mas à medida que ela é contaminada, ela não serve mais, ela já está corrompida. Então, uma hora ela funciona como um aparelho eletrônico, de som, de TV ou outro qualquer, com mau contato elétrico ou eletrônico. Uma hora ele funciona, uma hora não. Sabe, irmão José, aquele celular que uma hora funciona, outra hora não. Aí você está num local esperando uma chamada muito importante, você vai atender, ele desliga. Ou então você baixou o volume e está numa reunião, mas ele aumentou sozinho e toca e todo mundo fica olhando para você. Então, a consciência contaminada, por quem que ela é contaminada? Obviamente não é por Deus que a criou para funcionar adequadamente. Ela é contaminada pelo inimigo das nossas almas, aquele que é totalmente contra o propósito de Deus para nós, Satanás, o diabo, o adversário. Ele, de alguma maneira, consegue, de várias maneiras, ele consegue afetar, contaminar a nossa consciência, alterando os nossos valores morais, tirando do nosso coração os princípios divinos, os princípios da palavra de Deus, para que a gente passe a pensar, a olhar a vida com um olhar mundano, com valores antagônicos ou contrários aos da palavra de Deus, e façamos julgamentos errados. Aí, por fim, chamando o mal de bem e o bem de mal, chamando o certo de errado e o errado de certo. O que é ruim a gente chama de bom, o que é bom chama de ruim, como está acontecendo na sociedade mundial, mas sobretudo aqui na brasileira, com a inversão de valores, principalmente nos dias do carnaval, onde valores familiares, valores cristãos, valores de uma sociedade equilibrada são contraditados, são verdadeiramente atacados pelos blocos de carnaval, pelos pensadores dessa festa, que querem atacar de todas as formas os valores cristãos. Por quê? Porque introjetando, colocando dentro da cabeça, da mentalidade das pessoas esses valores errados, o que ocorre? Vai ocorrer a contaminação da consciência. Aí a partir dali, aquilo que a pessoa achava errado, agora ela passa a achar certo. Não, até porque, de fato, o pecado dá prazer. Se não desse prazer, não era tão procurado, não era tão acatado, não é? Como dizia a letra de um antigo hino do Jair Pires. Lembra, irmão Wilson, irmão Lucimeiro, o pecado não dói? Se o pecado doesse, o mundo não pecaria? Então, mas deveria doer ao menos na consciência, antes de doer na vida da pessoa por completo. Mas quando a consciência está contaminada, o pecado não dói, porque a consciência não alarma, ela não desperta. Também a Bíblia fala de que uma consciência sem iluminação espiritual é um guia falso. Está lá em Atos 23, verso 1. Eu vou achar essa referência e quero compartilhar com vocês. Atos 23,
verso 1, porque é uma passagem importante. Olha aqui. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. O que era a boa consciência de Paulo desde quando ele se converteu? Fazer aquilo que era certo de acordo com o que ele aprendeu do Senhor Jesus. A boa consciência é aquela que mostra o errado como errado e o certo como certo. E que nos ajuda a escolher sempre o certo, vendo ele como certo. E a rejeitar o errado, vendo ele como errado. Mas e quando a visão espiritual fica distorcida? É porque a consciência está cauterizada, ou está contaminada, ou sem iluminação espiritual. Quando a gente está no escuro, a gente pode ver uma coisa e pensar que é outra. A visão fica distorcida, porque a gente vê silhueta, vê formas não definidas. Assim também é uma consciência corrompida, uma consciência sem iluminação espiritual. E o que ilumina a nossa consciência para que nós possamos julgar corretamente as coisas que a gente faz ou que o outro faz? É o Espírito Santo agindo na palavra de Deus. Por isso é indispensável que o crente tenha um contato permanente, diário, ininterrupto com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Não é por acaso que Paulo escreveu aos Efésios que a Bíblia é a espada do Espírito. O que é uma espada? É uma arma de ataque e também de defesa. Na verdade, mais de ataque, não é verdade? Porque ela ataca as mentiras, ela destrói as fortalezas de Satanás na mente, querendo violentar a nossa consciência, desativar o alarme da consciência, para que a gente aceite passivamente os conselhos mundanos, a altivez que se levanta contra o conselho da palavra de Deus. Toda soberba humana, todo orgulho humano que quer se levantar contra a palavra de Deus. Uma boa consciência envergonha os que difamam o bom procedimento do povo de Deus. Quando a gente tem uma boa consciência, a gente fica em paz. O ímpio, diante de qualquer coisa, fica alarmado, ele fica verdadeiramente desequilibrado, instável. Mas o cristão que anda numa boa consciência, é alguém que vai estar sempre em paz, vai estar sempre tranquilo, né? Vai estar realmente seguro. E isso, irmãos, como diz a propaganda do cartão de crédito, não tem preço. A gente estar com uma boa consciência, que nos possibilita falar com Deus sem insegurança. Bem-vinda, irmã Francisca Amaral. Que nos permite orar com confiança diante de Deus. O nosso coração, a nossa consciência não nos acusa. Temos confiança para com Deus naquilo que lhe pedimos. Temos confiança para olhar nos olhos das pessoas, para dormir sossegados, para relacionar em família num nível de confiança, de boa consciência, de sermos pessoas confiáveis aos nossos filhos, netos, amigos, irmãos, relacionamentos. Então, é a vantagem de uma boa consciência. Também, ela leva firmeza e evita o naufrágio na fé. Paulo falou, né? Alguns, tendo desprezado uma boa consciência, uma pura consciência, naufragaram na fé. Por quê? Ficou sem direção. Você deve ter acompanhado aquele filme Titanic. Volta e meia é reprisado por alguma rede de TV. Ele mostra, né, que aquele acidente aconteceu porque o navio estava indo muito rápido em direção a um enorme iceberg. Na verdade, haviam vários e ele chocou com um apenas. E houve uma interrupção de comunicação. Naquele tempo não era como hoje, né? Em 1911, imagine, né? Era telégrafo e era algo assim muito rudimentar. Então a mensagem de alerta chegou muito depois, não chegou a tempo. Já era tarde.
o pedido de socorro também não chegou a tempo. E por isso muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas morreram naquele naufrágio. O que aconteceu? Uma falta de comunicação. O que é naufragar por falta de uma boa consciência? É estar agindo errado, persistir no erro e não ter a campainha, a sirene da consciência pura, boa, limpa, alertando do erro. E aí vai muito longe, tão longe que às vezes o erro se torna irreparável, o caminho de volta se torna impossível. Não estou falando com relação à salvação, mas com relação às coisas da vida. No último momento da vida, se a pessoa tiver ainda a possibilidade de se arrepender e voltar-se para Deus, ela pode obter o perdão de Deus. Mas e as consequências? As consequências dos atos de desatino, de uma pessoa que insiste no erro. Irmão querido, irmão Laércio Carneiro, agora em Pouso Alegre, Minas Gerais. Deus abençoe você e a Luana. A pessoa que foi conhecedora da palavra de Deus, que desfrutou da comunhão, da direção de Deus, era sensível ao falar do Senhor, que guiava seus passos e se arrependia quando cometia algum pecado, algum erro mesmo de escolha errada, e consertava, pedia perdão, evitava um dano maior. E hoje está como um barco à deriva, que vai chocar contra tudo que estiver pelo caminho, tudo de perigoso e de errado. Está indo de encontro ao precipício, à destruição. Bem-vindo, Edmilson Valverde. Então assim é a pessoa com uma consciência cauterizada, corrompida ou contaminada. Ela está à mercê de Satanás. Não é à mercê da sorte, né? É da falta de sorte. E a consciência cauterizada, embotada, contaminada, ela pode ser despertada novamente? Pode. Mas não é, infelizmente, me permita a franqueza, por nenhum mecanismo da psicologia humana. É pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Por mais que a psicologia, como uma ciência que vem do conhecimento dado por Deus aos humanos, tenha sua importância, mas em aspectos espirituais e morais, a palavra de Deus tem a voz mais alta e derradeira sobre esse tema. Então é preciso que o ser humano, homem, mulher, tenha a sua consciência novamente despertada, iluminada, vamos dizer assim, pela palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo nele, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos dizer assim, ativando novamente a sua consciência para ser aquilo para o que ela foi posta por Deus para ser. Uma voz de Deus dentro de nós, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não se desvie para a esquerda, não se desvie para a direita. Esse é o caminho, isso é o certo. Ainda que a imensa maioria não esteja fazendo, isso é o certo. Ainda que só uma minoria esteja fazendo, isso é o certo. Compreendeu? E, conclusão. Para nós termos sempre, como disse Paulo, né? Sempre uma boa consciência, uma pura consciência diante de Deus e dos homens, nós precisamos estar sempre com a nossa consciência, a nossa mente, que é onde a consciência atua, onde ela se manifesta, alimentada pela palavra de Deus, pelos conselhos da palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. E isso é algo ininterrupto, porque por um dia, por uma semana, por um mês que você deixar de ter esse contato, você pode ter nesse tempo a sua consciência embotada, corrompida, cauterizada, tomar decisões ou escolhas erradas e arruinar a vida por inteiro, por completo. Não é lamentável que às vezes uma pessoa que teve toda uma vida centrada, aplicada à prática do bem, do certo, de repente alguém fala assim: os 5 minutos de bobeira. E nesses 5 minutos de bobeira, tudo vai por água abaixo, tudo vai a perder.
às vezes até sofrendo uma morte trágica, mergulhando em depressão, aquela culpa que não gera uma tristeza segundo Deus, mas só gera autodestruição, e às vezes ainda morrendo numa condição vergonhosa, de morrer em pecado. Quanta gente que foi até pastores, pastoras, gente que foi referencial para os outros e abandonou uma boa consciência e está naufragando, está à deriva ou já naufragou na fé, indo para o rumo errado da vida, indo para o lado errado das coisas. Saiu do plano de Deus, saiu da direção do Senhor, deixou de praticar o certo e pratica o errado achando que é certo, que é o seu direito. Eu tenho o direito de me relacionar dessa maneira, de buscar tal relacionamento, tal diversão, tal modo de vida. E aparentemente, ao postar as fotos nas redes sociais, parece que aquela pessoa descobriu a pólvora, né? Está muito feliz, está muito realizada, mas depois, no quarto, vai chorar sozinha, vai amargar os frutos de uma consciência pesada ou os frutos das consequências das suas escolhas erradas. E aí bate na cabeça e diz: onde eu estava com a cabeça? Por que eu não pensei? Não pensou porque escolheu não pensar. Por que a minha consciência não me avisou? Não avisou porque você não quis ouvi-la. Já observou que quando uma pessoa está inclinada a fazer coisas erradas, ela não se cerca de pessoas que vai recriminá-la, que vai confrontá-la? Ela só se cerca ou busca a companhia e o conselho de gente tão ou mais errada do que ela, que vai estar sempre dando uma palavra favorável ao que ela pretende fazer. Se ela pretende, por exemplo, enveredar pelo adultério, pela promiscuidade sexual, pelo desvio moral, pela desonestidade, ela sempre vai buscar alguém que é assim, como Jacó buscou a Labão. Jacó, quando era um mala, buscou o seu tio mala e foi morar com ele. E aí era enganando e sendo enganado. Ele sofreu as consequências de relacionar com alguém que era também como ele. Assim também, quem realmente quer uma boa consciência, uma pura consciência e quer se livrar de enveredar os seus pés pelo caminho do mal, vai sempre buscar a companhia, o conselho daqueles que piedosamente se propõem a servir a Deus, andar segundo a palavra do Senhor. Quantas pessoas, não só mulheres, mas até homens, têm enveredado por relacionamentos errados, porque não tem alguém que fale na sua vida com uma palavra de ponderação, de aconselhamento, que aguça, que desperta a sua consciência. Aí a pessoa para de ouvir pregações autenticamente bíblicas para ouvir aguinha com açúcar por aí, que tem só palavra de massagear o ego. Ela deixa de buscar o ensino regular da Bíblia na sua igreja para ficar vendo coisas no YouTube só de acordo com a sua escolha. É um menu que ela própria escolhe a sua comida e não é o que Deus manda para ela. E aí a sua consciência vai ficando cada vez mais distanciada da palavra de Deus, cada vez mais contaminada, cauterizada, endurecida e deixa de funcionar. Vamos repetir as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 1, verso 16. Permita-me aqui ainda procurar e ler para você nessa tarde para terminarmos aqui esta palavra. 1 Timóteo, assim, aqui está. (19) 1 Timóteo 1:19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Não queremos, naufragar na fé, na vida emocional, descambar para distúrbios, para transtornos emocionais, que geralmente são consciências violentadas.
abandonadas, desprezadas. A pessoa desprezou a sua boa consciência e depois vem a fatura, vem a culpa, vem os transtornos sentimentais, emocionais de quem violentou a própria consciência. E às vezes é um fim de vida muito amargo, cercado de culpa, de transtorno, autodestrutivos, porque abandonou uma boa consciência, uma pura consciência e naufragaram. Deus nos guarde. O apóstolo Paulo escreveu: e todos os vossos pensamentos e sentimentos sejam guardados em Cristo Jesus. Como é isso? É quando eles são constantemente levados a serem confrontados com o que Cristo Jesus ensinou, para a gente descartar tudo que é errado e reter tudo que é certo, tudo que é bom. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Espero que esta palavra tenha contribuído com a sua edificação, com a sua reflexão nessa tarde. E eu gostaria de orar com você nesta hora. Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nesta tarde, eu me dirijo a Ti, Senhor, para clamar, para pedir a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, nos trazendo, Senhor, discernimento, entendimento espiritual, luz na Tua palavra, Senhor, a qual é luz para os nossos caminhos, a qual é lâmpada para os nossos pés, para que nós possamos colocar sempre os nossos caminhos, as nossas escolhas, as nossas decisões perante o ensino da Tua palavra, para que possamos fazer o que é certo, escolher o que é agradável a Ti, pois isso é fator de bênçãos para nós mesmos. É como o Senhor quer nos preservar, é como o Senhor quer nos guardar do mal que está à espreita, que está escondido, Senhor, na licenciosidade, nas facilidades deste mundo. Ó Deus, nessa tarde eu oro por essa pessoa que acompanha essa live e se identificou com essa palavra, que tem sentido peso de culpa, consequências de escolhas erradas, de quando não ouviu a Deus, de quando não ouviu aos pais, de quando não ouviu seus líderes, de quando não ouviram a um bom conselho de alguém que temia ao Senhor, e hoje estão, Senhor, se identificando com essa palavra porque reconhecem que verdadeiramente naufragaram naquela fé pura, naquela consciência sadia que possuíam. Mas eu peço ao Senhor que nessa tarde comece essa grande obra de restauração, essa grande obra, Senhor, de cura interior, a verdadeira cura interior, que cura a partir da consciência de pecado, do arrependimento, do abandono do pecado e da disposição, da tomada de posição para viver uma nova vida, para viver o novo que o Senhor ensina na Tua palavra. Perdoa pecados, limpa corações. Toma a mão agora desta pessoa e ajuda ela, Senhor, a se levantar e andar com o Senhor. Também oro pelos que estão enfermos no corpo, por aqueles que estão com conflitos familiares, com grandes desafios na saúde, na vida financeira. A quem nos acompanha em qualquer parte, Senhor, desse imenso planeta, mas o Senhor está presente em todos os lugares, porque o Senhor é Deus presente. E em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindo, Washington Batista, e a todos que acompanharam nessa tarde, aqueles que ainda vão acompanhar esta live, esta reflexão pelo vídeo que ficará aí no Story. Que Deus te abençoe, que possa ser útil para você, e continuo apelando que você envie a sua sugestão de tema ou de assunto para que a gente possa refletir aqui. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite. A paz do Senhor.